e demônios. O livro de Esther, capítulo 3 e 7, ele é um recurso muito importante para nós entendermos o mundo espiritual. Apesar de não ter nada claramente escrito, a gente vê o poder de Satanás agindo no ambiente, nas pessoas, para poder destruir o povo de Israel. E uma vez que o povo de Israel fosse destruído, nós não teríamos a vinda do Messias. Não tendo a vinda do Messias, não tendo a salvação nossa, a salvação dos cristãos. Então, é muito importante essa doutrina para a gente entender o mundo espiritual e as aplicações atualmente nas nossas vidas, na obra de Deus, no evangelismo, na vida das pessoas que estamos liderando e nos nossos grupos. Então, nosso propósito com esse estudo é que cada líder possa compreender 3 verdades. Satanás é real e ativo, Deus é soberano e mais forte, e os crentes podem permanecer firmes na fé, apesar da luta e da guerra espiritual que estamos. Todos nós estamos em guerra. Todos nós estamos contra um inimigo real e ativo. Mas o nosso Deus, ele é soberano e ele é o mais forte. Então, o contexto que vamos estudar, que é o plano de Amã, estava na mão de Satanás. Ele lançou um plano para exterminar os judeus, a raça. E é estranho, né? Porque ele tinha um problema com um homem. Porque ele levou isso para o povo inteiro. Então, já é um indicativo, né? O ódio ir contra toda uma etnia, uma nação, mesmo que espalhada, e por conta de não ser adorado. Porque Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tua tradução, não quis se curvar. Então a gente vê que Satanás estava realmente por trás desse plano maligno. Não faz sentido, né? Uma nação inteira pagar por conta de um homem. Exterminar os judeus, como eu disse no início, frustraria o plano de Deus e a promessa de Deus. Porque para Deus enviar Jesus, o Messias, era através dessa nação. Então Satanás engana, ele é oposição, assassinato, ele usa, engano, oposição, assassinato, para agir contra Deus, seu povo e seus planos. E como nós somos parte do povo de Deus, contra nós. O texto-chave é Esther 3:5, 5-15, 7, de 4-6. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê métodos de engano e a intenção assassina de Satanás e seu caráter. E a gente pode ver isso ao longo das Escrituras, não só nesse texto. Então, os pontos-chaves doutrinários que vemos aqui, o primeiro é a rebelião de Satanás. Satanás, ele liderou uma hoste, um grupo grande de anjos. Ele liderou essa rebelião contra Deus. Desde então, Satanás e seus demônios, eles se opõem a Deus e a seu povo. Esse é o primeiro aspecto da doutrina dessa semana. O segundo aspecto
é que apesar dessa oposição, ela já é uma oposição derrotada. Por quê? Porque Jesus derrotou Satanás na cruz. Lembre-se como ele tentou Jesus no deserto, como ele se opôs ao ministério de Jesus. Porque ele sabia que se Jesus morresse, e morreu na cruz, ele seria derrotado. Mas o poder atual de Satanás aguarda a derrota final. Quando Jesus voltar, ele vai ser derrotado finalmente. E mesmo assim, derrotado, ele continua com uma tentativa fútil, agressiva, de minar os planos de Deus. Segundo aspecto da nossa doutrina. O terceiro aspecto, ele é um mestre enganador. Ele é o pai da mentira, né? A única paternidade que a Bíblia dá para o diabo é a mentira. Satanás, ele é mentiroso e assassino. Ele aproveita da pecaminosidade, a nossa natureza humana, com estratégias astutas para realizar seus planos sombrios e malignos. Ou seja, ele usa a natureza do homem para se opor a Deus e ao povo de Deus. Então, quando alguém vir atacar você, o teu ministério, note, tem alguém por trás aqui se opondo também. Esse alguém é Satanás. Está usando a natureza pecaminosa dessa pessoa contra você e a obra de Deus. Mas Deus é maior. Deus é muito maior. Deus é mais forte que Satanás. Porque Satanás ele não é onipotente. Ele não tem todo o poder. Ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Apesar de ter um sistema organizado de demônios ao derredor dos crentes, mas ele não está em todos os lugares. E ele não é onisciente, ele não sabe tudo. Ele é um ser limitado, criado sobre o controle soberano de Deus. Então, esses 4 aspectos da doutrina, ela ajuda a gente a entender Satanás e seus demônios. Então, como que isso se aplica na prática nos nossos grupos? Porque esses pensamentos que estão aqui nesses cenários para a gente discutir, eles estão ativos. Um primeiro você vai encontrar pessoas subestimando o mal. Como se um membro dissesse: eu realmente não acho que Satanás esteja por trás dos problemas do mundo. É apenas a natureza humana que deu errado. Quem nunca ouviu isso? Um outro, a pessoa fica paralisada pelo medo. Um membro pode dizer: pensar em Satanás e em demônios me aterroriza. Prefiro simplesmente não me aprofundar nisso. Isso aqui a gente pode encontrar mais. A pessoa fica paralisada por medo. Mas nós temos que lembrar dessas verdades. São 3 verdades. A primeira é: reconheça a batalha. A vida cristã é um campo de batalha, apesar do diabo não querer que você saiba disso. Ele fica te distraindo todos os crentes, mas ela é um campo de batalha. Num campo de batalha, a primeira estratégia é vigilância. Vigie. Vigilância espiritual não é opção, não é opcional. Você sempre precisa estar atento. Vigiai. É a realidade diária da vida fiel para Cristo em um mundo mau. Só em Cristo nós temos a vitória.
Segundo, concentre-se em Deus e não no diabo. Concentrar em Deus não é negar a existência da batalha e do diabo, mas é concentrar. Porque se você ficar pensando em Satanás e como pode ser alarmante, você desfoca de Deus. O seu foco tem que ser deliberado em Deus. E aí coloca o nosso medo na perspectiva adequada e nos prepara para a batalha espiritual. Né? É quando você olha para o time que está ganhando, para o time vencedor e mais forte, você fica forte. Efésios 6 fala da armadura. E quando a gente pensa na armadura, a gente vai pensar no capacete da salvação. Nós somos salvos. Quando a gente olha para a armadura, a gente vai pensar na couraça da justiça. Nós somos justificados pela fé. Nós vamos pensar no escudo da fé. E é ele que a gente vai conseguir apagar os dardos, as flechas, os ataques do diabo. E a gente vai também pensar na sapatilha do Evangelho da Paz. Nós somos embaixadores do Evangelho. Terceiro, o plano de Deus sempre prevalece. Ninguém pode impedir o que Deus ordena. A oposição de Satanás pode causar danos, mas nunca prevalecerá contra o propósito de Deus, eternos de Deus. Então nós temos: Ele é real, Ele é derrotado, Deus é soberano e seguro. Satanás é real, mas ele está derrotado e Deus é soberano. Então nós estamos seguros. Lembre-se disso nessa doutrina. É um ser real, um ser que se opõe ativamente. Nós temos que reconhecer a existência de Satanás. Porque quando negamos sua influência, deixamos de reconhecer a fonte do mal. E começamos até a ter dificuldades com alguns conceitos, algumas doutrinas bíblicas. Como Deus permite o mal sendo bom? Tem uma força que atua para trazer o mal. Subestimar o poder de Satanás deixa os crentes despreparados para a guerra espiritual na vida diária. Então, voltando para o livro de Esther, o plano genocida de Amã contra os judeus, ficou claro que existe um assassino, um poder por trás. E a gente sabe que é Satanás. Por quê? Porque é a destruição do plano redentor. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Se nós não tivéssemos Jesus e esse povo, não seríamos salvos. E Deus soberano, novamente, sobre o poder de Satanás. Satanás é limitado, Deus é mais forte. Como eu mencionei, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. A cruz é o ponto de virada. Sem cruz, não teria Satanás derrotado. Então Jesus já derrotou Satanás. E a derrota final é certa. Estamos seguros. Ele não pode
nos arrancar das mãos firmes de Deus. Nada pode, né? Romanos 8. Nem demônios podem. Deus que sustenta seu povo e garante a salvação eterna. Evidência, em Esther, embora um plano de Amã ameaçava o povo de Deus, um cara com todo o poder dado para o rei, esse plano foi frustrado. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E a coragem de Esther foi divinamente orquestrada. Então, Deus vai te dar coragem para você destruir os dardos e as armadilhas de Satanás. E o que cabe a nós? Permanecermos firmes através da vigilância espiritual. Então, estamos viver fielmente para Cristo no mundo mau exige vigilância espiritual ativa vigilância espiritual e ativa e diária na verdade de Deus, enraizada na verdade, como nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Satanás atrai as pessoas para ignorarem as verdades de Deus e se desviarem dos propósitos de Deus. Isso é uma verdade. Outra verdade, o foco deliberado em Deus e não em Satanás nos prepara para a batalha desta vida. Outra verdade, os tramas de Satanás revelam sua tentativa desesperada de controlar o que ele, em última instância, não pode. Os tramas de Satanás são frustrados, porque quem controla tudo é Deus. E aqui é para a gente ancorar a nossa fé. Deus derrotará completamente Satanás e protegerá seu povo. O plano de Deus... Então, assim, quando a gente está olhando para o livro de Esther, o plano estratégico de Satanás é: não quero ser derrotado, então eu vou atacar para destruir esse povo. Porque se eu deixar Deus vai agir nesse povo e eu vou ser derrotado por Cristo. Mas o plano eterno de Deus, nada e ninguém pode impedir o que Deus ordena. Seu plano é eterno e sempre prevalecerá. E prevalece hoje. Mesmo através das tramas do mal. As promessas de Deus. Se você tiver que lembrar dos pilares, lembre das promessas de Deus. A promessa de Deus de enviar Messias através das nações judaicas não pode ser destruída, nem por Amã, nem por Satanás, nem por ninguém. Apesar de tanto esforço para destruir essa nação. E Cristo é o vencedor. A cruz derrota definitivamente Satanás. Se tem algo que a gente tem que olhar, é para a cruz. Porque é ela que está a nossa salvação. Nossa vitória já foi conquistada na cruz. Existem dois momentos, né? O momento antes de Jesus, que o pessoal olha para a cruz para frente, e o nosso momento que a gente olha após Jesus, que a gente olha para a cruz para trás. Todos olham para a cruz. E Deus nos fortalece. Aqui é uma pergunta para a nossa liderança. Como a verdade do controle soberano e da proteção pessoal de Deus te fortalece diante da oposição espiritual? Para finalizar, o que não pensar? Como não pensar em Satanás? Não descarte a existência dele. Isso é pensamento antiquado. O mal é apenas um problema humano. Não descarte a existência dele.
Não seja paralisado pelo medo. Focar em Satanás e em demônios me deixa tão ansioso que não consigo funcionar ou fazer obra de Deus. Não. Não seja paralisado pelo medo. Não superestime o poder dele. Satanás é praticamente igual a Deus. O poder, o bem e o mal estão no mesmo nível. E é uma batalha cósmica contínua com resultado incerto. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Não superestime o poder dele. Deus é muito maior. Não ignore a batalha espiritual. Ignorar a influência de Satanás leva à complacência espiritual. Nós devemos estar alertas, mas sempre ancorados no poder maior de Deus e na vitória certa. Amém? Muito bom. Deixa eu